Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso Painel Regional Debates. Você confere e acompanha com a gente de segunda a sexta, sempre à 1h30 da tarde, com a reprise às 20 horas, às 8 da noite, não é? Debates, informações, não é? Sempre com as participações importantes, personalidades da região metropolitana e do Brasil, discutindo aqui a Baixada Santista, os problemas, não é? As dificuldades, as demandas, não é? E os temas importantes que estão na pauta nacional também. Já disse, a reprise é às 8 da noite e um pouquinho mais na frente, às 22 horas, o painel regional com entrevistas e discussões também sobre a nossa região e sobre o país. Nessa edição, de volta aqui à nossa mesa, com muito prazer, muita satisfação, o nosso advogado e comentarista, José Francisco Pacilo, mais uma vez conosco. Tudo bem, Pacilo? Um prazer revê-lo. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Heraldo. É uma satisfação estar de volta aqui com vocês no painel regional. Heraldo José dos Santos, companheiro jornalista e advogado, comentarista aqui do Painel Debates, mais uma vez conosco. Tudo bem, Heraldo? Olá, Boturão, tudo bem? Tudo certo? Cumprimentar aqui o doutor Pacilo e você de casa que nos assiste, nos honra com essa presença constante. Constante, é verdade. 3014-5281 para você entrar em contato, participar com a gente, não é? Com o seu comentário, com a sua pergunta, sua crítica, você fica sempre à vontade para participar com a gente, não? O espaço é democrático aqui no Painel Regional Debates. facebook.com/painel regional, também à sua disposição, participe conosco, compartilhe com a gente. Pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você acompanha a gente online, não é? Acompanhando em tempo real o que está sendo discutido e debatido aqui no programa, clicando lá no ícone do Painel Regional. E após o encerramento do Painel Regional Debates, ele fica à sua disposição no YouTube. Você revê o programa por completo, por inteiro, se preferir, não é? Acompanha lá, revê os melhores trechos do nosso Painel Regional Debates também. Sempre na abertura, espaço aberto para os parceiros aqui do dia a dia, ou os parceiros semanais ou bissemanais, como é o caso do Jornal da Orla, não é? Que ainda circula aqui pela cidade de Santos e por toda a nossa região metropolitana. A manchete na capa é essa aqui: Festa na Laje, tá certo? Ou o Lenine, cantor Lenine, na capa aqui do Jornal da Hora, cantor e compositor, que esbanjou alegria e irreverência durante visita à reserva ecológica da Laje de Santos, tá certo? Você confere aí no nosso Jornal da Hora como é que foi a visita, a participação do Lenine aqui, que é um atuante, não é? Muita figura atuante com relação à defesa do meio ambiente. E o DL, o Diário do Litoral, também circulando aqui pela cidade, por toda a Baixada Santista, nesta segunda-feira, traz aqui esta capa já mais polêmica, não é? O assunto centralizar aqui. Alberto Mourão tem bens bloqueados. Prefeito de Praia Grande, não é? O Ministério Público apura desvio de verba da saúde para uso em refeitório dos servidores. Você lê essa e outras informações, essa e outras notícias no DL desta segunda-feira. O Pacilo me ajuda aqui, recebe, passa aí também ao Heraldo José, para que a gente possa, então, dar sequência a essa edição do Painel Regional Debates, que tem uma série de assuntos importantes, e a gente lamenta profundamente. Mais um incêndio aconteceu aqui numa favela aqui na cidade de Santos, na zona noroeste, um incêndio atingindo aí pelo menos 100 barracos no caminho São Sebastião, deixou 69 famílias desabrigadas. A Defesa Civil e a Secretaria de Ação Social continuam atuando no local, né? E a gente tem pelo menos dos males o menor, né? Houve um acidente, houve um incêndio, a gente espera que não aconteça jamais esse tipo de problema, já que aconteceu. A notícia boa é que não houve feridos, né? E apenas uma das famílias, das 69, apenas uma dessas famílias acabou aceitando ir para o abrigo municipal. As outras 68 famílias acabaram se alojando na casa de parentes e amigos, né? Eu não sei se o Heraldo e o Pacilo acompanharam esse incêndio, as informações, né? Acho que todo mundo acompanhou. Eu só não sei realmente qual foi a causa, né, Heraldo? Mas a gente imagina, né? Oficialmente ainda não divulgaram a causa, mas a gente imagina, porque aquela região ali de favelas, muitas ligações ali clandestinas, essa coisa toda, aquele emaranhado de fios, e tudo isso propicia, né, cria uma situação de perigo, de risco constante. Daí, quer dizer, uma região que é afastada, de certa forma até abandonada, olhada de longe pelo poder público. E, lamentavelmente, a cada governo a gente ouve falar de planos e mais planos para dar uma condição digna para aqueles moradores, mas a verdade é que falta muito ainda. Temos aí esse programa grandioso que
chamado Santos Novos Tempos, né, que além de conter aí essas enchentes constantes ali na Zona Noroeste, também viria com esse braço aí habitacional. Mas, lamentavelmente, poucos foram atendidos. E a cada período a gente se defronta com incêndios dessa natureza aí, fazendo com que, mais uma vez, a população se mobilize para dar um pouco de assistência àquelas famílias. Pois é, meu caro Pacilo, né? Sempre motivo de tristeza para todos quando acontece uma coisa assim, mas há sempre aquela discussão, né? As pessoas vão se alojar em locais insalubres, indevidos, né? E depois, como disse o Heraldo, o poder público acaba se distanciando, existe lá uma série de ligações clandestinas, fiações para todo lado, e de tempos em tempos a gente acompanha esse tipo de episódio. Dá graças a Deus que não há nenhuma vítima, não há feridos nessa oportunidade, né? É verdade, Boturão. Eu acho que o poder público deixa a desejar, ele não fiscaliza e ele permite que essas pessoas se alojem nessas condições. Até incentivo algumas vezes, né? Muito bem, Heraldo. Eu acho que até há incentivo quando você estimula, permite, né, cria acesso a despeito da precariedade local. Eu acho que o poder público é responsável por isso, ele tem um grande compromisso, que é o principal deles, fiscalizar e criar as condições de habitabilidade no município. Olha, só para a gente completar aqui a informação, então, sobre esse problema lá na favela do Caminho São Sebastião, a Defesa Civil continua por lá, a Secretaria de Ação Social também, e as pessoas estão precisando, evidentemente, de doações, né? Essas doações de roupas, material de higiene pessoal e alimentos devem ser encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade de Santos, que fica na Avenida Conselheiro Nébias, 388, ali na Gota de Leite, né? Conselheiro Nébias, 388, Fundo Social de Solidariedade. Para você manter o contato, se você tiver alguma dúvida, 3222-8050. 3222-8050, o telefone do Fundo Social de Solidariedade, para você entrar em contato, tá certo? E colaborar com material, né? Material de higiene, material de limpeza, higiene pessoal principalmente, alimentos, né? Sempre importante, né? E de roupas, né? Mais fácil entrar em contato com o fundo, né? Para que você seja informado do que as pessoas estão mais necessitadas nesse momento. Mantovani Calejão conosco aqui, mais essa edição do Painel Regional Debates, acompanhando aqui essa notícia triste, né? Por mais de 100 barracos incendiados lá no Caminho São Sebastião, mas pelo menos, do lado ruim, pelo menos do lado bom, ninguém se feriu e não há vítimas. Tudo bem, Mantovani? Prazer ver você de novo. Tudo bem, boa tarde a todos, a você que está nos vendo. Mais um tropeção. Nós estamos aguardando diariamente, ou é fogo, ou é chuva, ou é água. Vocês notaram que a coisa agora está segundo, terceiro de fogo. Já foi água. E nós estamos no mês de março. E a prefeitura está abandonando. Já estamos em abril. Estamos em abril já. Estamos em abril já. Já estamos em abril, exatamente, já passamos abril. Já passamos março. E a prefeitura continua dormindo. Dormindo. Esse fogo na Telma, lá na Vila Telma, isso aí, graças a Deus, foi insignificante, perto do que poderia ter sido. O fogo na Vila Telma, a hora que ele pegar mesmo, nós vamos lembrar da Vila Socorro. É 1 quilômetro de fogo acabando com os barracos todos. E a prefeitura tem que tomar uma posição. A prefeitura tem que fazer as casas para esse pessoal. Eles estão esperando já há 20 anos. Você lembra qual foi o ano que deram até o nome de Vila Telma, lá na Zona Oeste? Foi no ano em que a Telma era prefeita. Em agradecimento à deusa, em agradecimento à rainha. Esse foi as casas que ela deu.
Deram até um nome para a vila, Vila Telma. E vai pegando fogo. Passaram-se os anos, PT passou e não fez absolutamente nada. Desculpe. PMDB também não fez. PSDB também não fez. Ninguém fez absolutamente nada pela Zona Noroeste. Por essas pessoas que não tinham onde morar e que se escondem no meio do mangue, que nem caranguejo. Gente, eu levei agora 25 minutos novamente para chegar aqui. Você está saindo tarde de casa. Tem um monte... Não estou saindo tarde de casa, não. Vocês viram agora a nova técnica de asfalto na cidade? As bocas de lobo estão tudo soltas. Estão amarradas com borracha de pneu para não fazer barulho, para não soltar. Só na Bento de Abreu, aqui do Canal 4, a Conselheiro Neves, tem 2 bocas de lobo. E a prefeitura não toma conhecimento e nem providências. Se não me engano, a responsabilidade disso é da secretaria. Agora tem 2 secretarias, né? É uma de obras e a outra de obras e serviços públicos, ou serviços públicos. São 2 secretarias de obras. Era uma secretaria de obras que englobava tudo, e aí dividiram. Essa outra está devendo. Está tudo esburacado. Termina o asfalto, no dia seguinte tem buraco. Onde é que está? É a administração de Santos. Onde é que está a fiscalização do material que foi empregado? Onde está? É borra de asfalto. Eu lembro como se fosse hoje. A gente pedia e conseguia. A borra de asfalto na Cosipa é aquela borra que sobra. A gente pegava aquilo lá e ajudava a arrumar os terrenos dos pobres lá na Zona Oeste e nos morros. Aquela porcaria. Agora é comprado, né? Agora é comprado e talvez, quiçá, colocado nas nossas ruas. É uma graça. Desculpem. O Mantovani, mas não é isso. O trânsito também está caótico. Você resolve simplesmente fazer uma intervenção na avenida e o trânsito fica ao Deus dará. Outro dia precisei passar aqui perto do Santa Cília mesmo, demorei mais de 1 hora, porque não tinha ninguém. Está vergonhoso. Realmente não existe nenhum tipo de administração. Eu estou com pena. O munícipe está sofrendo muito com isso. A cidade está sem administração. Olha, o projeto, tem um novo projeto aí sendo debatido e foi anunciado aí nos principais jornais nossos aqui, que com relação exatamente a essa coisa da mobilidade urbana, um projeto chamado Via Mar. Acho que todo mundo leu aí no final de semana, né? É um complexo multimodal que deverá ligar o trecho leste do Rodoanel a partir de Suzano até a rodovia Cônigo Domênico Rangoni, a antiga Piaçaguara-Guarujá, né? Para dar mais fluidez aos caminhões que vêm aqui ao Porto de Santos. Eu só não sei bem se isso pode funcionar, porque os caminhões vão vir lá de cima, do trecho do Rodoanel, ligar até aqui embaixo. Mas e aqui embaixo, né? Como é que fica? Essa é a minha dúvida, né? Tanto eu lembro que eu coloquei em discussão aqui na semana passada aquela entrevista do presidente da Codesp, o Renato Barco, dizendo que precisamos de uma 3ª pista, né? Ligando a capital paulista, o centro, enfim, a Grande São Paulo, aqui a região. Mas aí também fiz a mesma pergunta, né? A 3ª pista vai desembocar aqui aonde, né? Como é que fica essa ligação? Moisés. Da Bíblia? Chama Moisés que ele resolve. Ele vai abrir o mar e vai fazer os caminhões passarem para o lado de lá. Mas aí vai afundar tudo, né? Não afunda, não. Moisés faz. Olha, eu acho que tem que existir bom senso e respeito com a economia nacional. Tive a oportunidade de ver agora caminhão sendo transportado por vagão em cima do caminhão container. Eu acho plenamente viável, eu acho que esse projeto vem até com atraso, com bastante atraso. Eu acho que ele pode ser, inclusive, utilizado na Serra do Mar
com os trens. As máquinas são puxadas por cavalos, por burros. Eu acho que são administradas por esse pessoal, né? A visão é equivocada. Eu acho que trazendo para dentro do porto, ou próximo ao porto, e tendo uma via expressa, não precisa fazer a terceira via. Esse projeto dando certo, você deixa os caminhões no porto e ele distribui nos terminais os containers. Eu vi, assim, de perto, né? Fotografei, inclusive, o caminhão em cima do vagão de trem, e em cima do caminhão container. A ferrovia passa em toda a extensão, inclusive da área de produção, e deixa o caminhão em pontos estratégicos. Ele faz um percurso muito pequeno, não atrapalha o trânsito, o custo é muito pequeno, e quer dizer, nós estamos esperando muito para um projeto deste. Olha, nós queremos manter a visão rodoviária, né, dessa matriz custosa, cara, e que interfere em todo o transporte. Eu acho que a gente tem que pensar, tem que aprofundar este projeto e ver onde que ele vai desembocar no porto. E ele pode ser trazido, sim, através da via ferroviária. Projeto Via Mar, Heraldo, você que... Eu não sei realmente... Estudioso do não sei, transporte rodoviário, ferroviário, marítimo, enfim. Não, eu sou apenas... Não sei onde é que eles vão colocar, porque não adianta fazer uma terceira pista e a cidade. A cidade está entupida. E, com todo respeito a essa opinião do Dr. Pacila, eu discordo também. Por que você vai usar 2 modais de transporte, trazer um caminhão, sei lá do centro-oeste do país, em cima de um vagão, para que aqui na nossa região ele seja colocado na rua para transportar o container? Não, Heraldo, não, ele não vem de lá. Ele vai ser pego em algum local onde tem a produção. E para descer a serra, ele desceria de... Mas não há necessidade. Desceria de trem. Mas, doutor Pacilo, se existe um modal ferroviário, que venha a carga até onde ela chegue, e de lá, se tiver que fazer um transporte curto de caminhão, pega as transportadoras locais da região. Agora, você não pode fazer uma viagem de caminhão e um caminhão sobre um trem, sobre o caminhão um container. Não, ele não precisa ser absolutamente no percurso inteiro. Eu acho que o trem vai pegando na medida da produção, e aqui embaixo não precisa exclusivamente ser mantido o veículo. Eu sugeri isto porque eu vi. Agora, vamos adaptar a nossa realidade aqui. Precisa descer o caminhão? Pode ser que sim, pode ser que não. Não se está querendo na área continental ampliar e ter todo um universo de transporte, de repente ali você não vai conseguir, pelas limitações que a malha ferroviária tem, desse transporte ágil, num espaço relativamente pequeno. Então você vem de caminhão e o caminhão já automaticamente vai distribuir para o terminal, para o armazém. Eu acho que a gente tem que ver. Claro, eu também estou falando do projeto, mas eu não sei detalhes. Esse projeto que se anunciou, para mim, não passa de uma campanha publicitária e que tem algo que está escondido, oculto, porque ele não fala só numa nova estrada para a região aqui do nosso porto. Ele fala também na ocupação da região continental de Santos. Chega a dizer que a região continental, pelo empreendimento a ser executado lá, teria, em pouco tempo, num curto prazo, mais de 500 mil habitantes. Uma outra Santos. Uma outra Santos. Fala-se até numa nova capital. Com aquela região comprometida e sendo 90 e poucos % de preservação permanente, eu não sei o que sobra. Gostaria até de ouvir aqui a opinião do nosso preclaro Mantovani Calejão, que é dessa área também, porque se fosse assim, de ocupação, eu acho que aquela região já teria sido ocupada há muito mais tempo. E se não foi ocupada, é porque existem limitações ambientais e técnicas que impedem esse tipo de coisa. Alguém está querendo vender alguma coisa aí, apontando dificuldades aí para ganhar facilidade. Vamos ver o Mantovani daqui a pouquinho. O vídeo sobre o trabalho infantil está no ponto, na sequência o intervalo. Na volta, então, o Mantovani opina também a respeito desse projeto aí que foi anunciado neste final de semana. Como é que chama aqui? Via Mar. Via Mar. Voltamos já. Estamos de volta, segundo bloco aqui do painel regional Debates, a gente conversando com o nosso José Francisco Pacilo, com o Heraldo José dos Santos também, e o Mantovani Calejão
mais uma vez conosco. 3014 52 81, está aberto, você liga para cá, participa com a gente, facebook.com, você também participa aqui com o nosso painel regional debates, compartilhando conosco, enviando aí a sua mensagem, tá certo? Bom, ficou aí o assunto do projeto Via Mar, esse projeto que a princípio é um complexo multimodal, ligando o trecho leste do Rodoanel, especialmente ali na proximidade da cidade de Suzano, perto de Mogi das Cruzes, por ali, Ribeirão Pires, e a rodovia Cônigo Domênico Rangoni, antiga Piaçaguera, Guarujá, né? E daí, não sei exatamente como é que essa mercadoria toda, esses caminhões vão escoar essa carga toda aqui para o Porto, chegada no Porto de Santos, né? Pacilo já opinou, Heraldo também, a gente gostaria de ouvi-lo, meu caro Mantovani, pois não? É difícil. Existem pessoas talhadas para isso, estudam para isso. Existem pessoas que aplicam dinheiro para resolver isso, e para ganhar isso, e para ganhar muito dinheiro. Existem pessoas, indústrias, que fabricam caminhões. Tem empresas aí agora fazendo containers. Só que não tem ninguém para fazer chegar tudo isso no costado do navio sem dar dor de cabeça para o município, sem dar dor de cabeça para o ser humano. Eu não sei, sinceramente, não sei. Eu acho o seguinte, daqui a 6 meses, 5 meses, nós temos eleição, não temos? Ela vai resolver. Estão estudando agora no governo, estão estudando, nós vamos ter uma saída aí. Escreve, daqui a 3 meses estarão aqui sentados uns 10 deles, uma bola de cristal aqui, ou então com aquela bola de cartomante, aquele negócio de cartomante, negocinho do mar lá, coxinha, lá sei eu, jogando, os búzios jogando, turbante, e dizendo que vai ser eleito e que vai resolver toda essa loucura que deixou agora o nosso amigo Pacilo aqui até numa saia justa, dizendo que o caminhão vem, coloca o container em cima, depois pega o caminhão e coloca em cima de uma máquina, de um trem, e aí depois ele desce, aí para no meio do caminho, encosta 2 burros, puxa e leva para perto do navio. Os burros não entraram nessa história. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O Heraldo está aqui contrariado, está chateado, contestando o Pacilo. Aguarda 3 meses, vocês vão ver, no Durumel. Vai chegar aqui candidato a deputado. Isso é coisa para japonês. Eu quero ver japonês dar essa solução para isso. 3 meses não dá mais, vamos começar a falar daqui a pouco já. Agora esse mês de abril, porque depois 3 meses depois não pode mais. Começa a campanha, não pode mais. Eu tô afastado disso. Você já está esquecido, né? Já até esqueci. Entrou em julho, não dá mais, não pode mais falar. Quando acabar a campanha também acaba o projeto mirabuloso. Acaba. Por isso, olha, por isso que acabou a campanha, acaba o projeto. Aí já não vai ser Via Mar mais. Não vai ser mais Via Mar. Pode ser até, eu brinquei aqui e vou brincar com você. Pode ser até Praia Mar. Ou Vista Mar. Será que é do homem também? É a única coisa a única pessoa aqui em Santos que talvez tenha solução para isso. É o dono da Praia Mar. Você não vai falar aquela sua outra solução, não, né? De levar o porto para... Não, ali eu não brinquei, eu falei sério. Eu falei sério. Pega o navio e leva o navio para São Paulo. Não tem aquela música na Avenida São João?
Não tem? É Piranga com São João, do Piranga, Caetano Veloso? Caetano Veloso? Mais uma outra música agora, mais uma outra música. Aqui não está sendo usado para guardar água, aqui é reservatório de água, aqui na subida de São Bernardo, né? Santo André, São Bernardo, tem aquela lagoa bonita, já com navio, tem navio lá, tem barcos grandes. Represa. Tem barcos grandes. É a Billings ali, né? Eu acho que dá para subir navio por ali e parar tudo na represa. Os caminhões encostam na ancheta lá em cima. Mas vem de trem. Vem de trem, é lógico. O navio vem de trem. Porque o rio lá, o volume de água, não comporta, não tem calado. Ô, Mantovani, você vai dar uma confusão aí, que ninguém está entendendo mais nada. Não, mas eu vou ter que explicar um pouco. Você veio aqui para isso mesmo. Eu andei quase 800 quilômetros na Europa há pouco tempo, quase 800 quilômetros, e não vi um caminhão carregando contêiner nas estradas. Vi sim o modal ferroviário transportando o caminhão com o contêiner. Dependendo do local, por exemplo, o porto de Gênova, tem um local apropriado, descarrega o caminhão e vai lá e leva no costado do navio. Eu acho que essa inteligência... Não, nós temos que colocar isso aqui, apresentar soluções, ou o que a gente viu, de que maneira, e tentar adaptar o que nós temos aqui. Está faltando, que eu valorizo o projeto na medida que ele é uma nova ideia e que não vai se usar o modal rodoviário. Eu acho que fazer uma nova estrada aí não resolve. Pode-se até fazer para uma outra questão, mas não para a questão portuária, não para a questão de escoamento da produção. Então nós temos que sim ser criativo. Olha, vem por duto, vem por trem, vem por avião, não importa, mas nós temos que sair disso daí. E eu acho que o fato de se estar discutindo e pensando a respeito, isso é importante, né? Urgentemente. Ninguém aguenta mais a entrada da saída da cidade. E o prejuízo, né? Um prejuízo para todo mundo. Né? Completamente, Boturão. Tem um problema qualquer resolvendo em outra cidade, você não consegue chegar. Não, você nada. tem um compromisso em São Paulo, você tem que sair de madrugada. Hoje você perde o dia inteiro para ir em São Paulo. Não, o risco é permanente. Assaltos e outras coisas mais, né? Ó, o Mantovani falou que período aí pré-eleitoral, o pessoal vai começar a falar aí sobre as coisas, sobre as resoluções, vamos ver as soluções mirabolantes, enfim, né? E nesse final de semana, por falar em processo eleitoral, saiu mais uma pesquisa do Instituto Datafolha, né? E a presidente Dilma Rousseff caiu novamente, né? Perdeu 6 pontos percentuais desde a pesquisa anterior em fevereiro. O presidente hoje tem 38% das intenções de voto, 16% tem o senador e pré-candidato do PSDB Aécio Neves, contra 10% do governador, ex-governador agora, né, de Pernambuco, governador Campos. Né? E os outros candidatos somados, candidatos chamados pequenininhos, né? Os nanicos, né? Somados têm 6%. Alguma surpresa aí com esse quadro, a caída da presidente Dilma? Não, eu não vejo nenhuma surpresa com esta caída. Eu acho que o fato dos escândalos que estão acontecendo no país, eles são reflexo direto desse processo, né? Tive o aparelhamento do Estado por um partido que governa o país. Isto é muito ruim. Uma empresa como a Petrobras sofrer esse tipo de ataque, dessa pirataria, isso é lamentável e mostra diretamente, né, o que precisa ser mudado. Eu acho que esta questão que é muito emblemática, olha, mudanças com continuidade, etc. Tal, isso é um mero discurso. E eu quero ver a seriedade dos candidatos, viu, Mantovani? Inclusive em relação, fica aqui uma proposta que eu tenho certeza absoluta que você vai encampar e vai ajudar a divulgar, que se faça a reforma política e que se tenha um recaldo do candidato. Quando ele vem aqui para o telespectador, num programa como este ou outro, e diz que vai fazer coisa mirabolante, se ele não fizer, o eleitor pode cassar o seu mandato, pode tirar o seu mandato. Falar, olha, o senhor só veio contar a história, volta para casa. Eu acho que este é um detalhe muito importante na reforma política. Nós, quando um veículo dá defeito, não é aquilo que a gente esperava, a fábrica não vem e muda, então nós podemos assimilar também para a política. Eu acho, e os países, as sociedades mais desenvolvidas politicamente, têm o recal em relação ao candidato. Então, eu acho que nós temos que começar a pensar a respeito disso.
Heraldo, os números apontam ainda a vitória da presidente no primeiro turno, não é? Com um número enorme, gigantesco ainda de indecisos, gente que não sabe nem que a política está sendo debatido, que está sendo discutido, que temos eleições em outubro, que só pensando em Copa do Mundo por enquanto, né? Isso também é significativo. E só teríamos segundo turno, não é a única hipótese que essa pesquisa do Datafolha mostra, caso Marina Silva fosse a candidata do PSB, né? Ela teria aí 27% das intenções de voto, estaria 11% ou 12%, não me lembro bem agora, atrás da presidente Dilma, não? Estaria à frente de Aécio Neves, caso fosse ela a candidata do PSB. Para você isso... E a pesquisa não fala do volta Lula. Ela não fala do volta Lula superficialmente, diretamente, mas ela também contabilizou a presença do ex-presidente Lula. E teria quanto? Que teria 52% das intenções de voto com Aécio e Campos, né? Com Marina ele teria 49%, mas ganharia no primeiro turno. E o Aécio, muito astuto, já está falando, já está lançando coisa que o avô dele já fez no passado, quando disputou a presidência indiretamente lá com o Maluf, anunciou que o Maluf teria desistido, né? E porque achava que com o Andreasa seria muito mais difícil para que ele vencesse lá no colégio eleitoral. Então ele lançou esse balão de que o Maluf teria desistido da campanha. O Maluf logo correu, falou, não, sou candidato e tal. E na verdade o candidato escolhido acabou sendo mesmo o Maluf e deu Tancredo Neves. Agora, no caso da presidente Dilma, o fato é o seguinte, esses problemas todos que estão ocorrendo com a Petrobras, os outros, a questão econômica, a presidente ainda não acertou, a sua equipe econômica não acertou, cria uma expectativa muito grande, vem nota de rebaixamento dos países que são, de certa forma, ainda credores do Brasil, tudo isso tem esse reflexo negativo, né? Agora, eu acho que ela é um período que ela vai passar, esse inferno astral, mas ela volta a subir, passado aí mais uns 2 meses, eu acho que ela vai voltar a subir. E se não houver realmente essa situação da Marina com Campos, eu acho que está liquidado para Dilma. Agora, Mantovani, essa pesquisa mostra também um pessimismo acentuado das pessoas que foram ouvidas com relação à economia para 2014 e 2015 e um sentimento de mudanças, né, no que está acontecendo no país hoje. Curiosamente, quem é apontado como a pessoa que pode promover essas mudanças que o país precisa no momento é o ex-presidente Lula, né? Que aparece no outro quadro, como eu disse há pouco aqui, com 52% contra 14% do Aécio Neves e 10% do Eduardo Campos. E caso a candidata fosse a Marina Silva, o Lula perde um pouquinho, vai a 49%, né? Mas também venceria com a Marina no primeiro turno. Você acha que com a experiência sua aí de anos e anos aí de eleições, acompanhando essa coisa toda, o volta a Lula começa a incomodar aí o grupo da presidente ou não? Eu comentei aqui com o Heraldo, de que eu acho que isso aí é a jogada do PT. É o jogo do PT. Não vai levar a Dilma até o fim. O acordo deve ter sido esse. Você entra, fica, eu te dou ajuda por fora, e quando chegar na hora do vamos ver, eu entro. Isso só se o barco balançasse, né? E vai balançar o barco. O barco vai balançar, não tem nem dúvida. Vai balançar. Já está. Tem vento. Já estão usando o container em cima do caminhão. Não está dando para... Não está dando. Então, vai mexer. Eu até gostaria que não mexesse, sinceramente. Eu gostaria que a Dilma ficasse mais um pouco. Mais 4? Mais um pouco. Porque, olha, se deixarem a Dilma um pouquinho mais sossegada, ela vai se transformar num Paulo Barbosa. Imbatível. Ela vai se transformar num Paulo Barbosa. Saia quem sair, ele leva. Ele leva com todo mundo. Olha. A não ser que apareça um Lula aí no meio e tire ele, né?
tire ele. Mas eu acho... Lula não Volta Lula ou não volta Não Lula, volta na sua Lula. opinião? Qual é o seu diagnóstico aí? Para fechar isso aí, É. eu acho que a Dilma é muito, mas muito sagaz. Ela é inteligente. Ela vai passar o pé no Lula, vai passar o pé no resto do PT e ela vai fincar a bandeira de novo. Ela vai fincar de novo. E vai ser a Ela candidata? aprendeu muito com o Zé Dirceu, o Genuíno. Ela não aprendeu com o Lula, ela aprendeu com o Zé Dirceu e o Genuíno. O Valdemar também. Também Quem? ensinou bastante. Quem é que ensinou O também? Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto. Ensinou muito ela. Ensinou muito. Ela sabe. Ela Você sabe só vê o ter que ensinou para paciência, ela, né? Sabe ter paciência. Vamos para o intervalo então, já voltamos com o painel debate. Isso é rápido. A gente volta aqui o terceiro, né, e último bloco dessa edição do painel regional Debates, aqui com o nosso José Francisco Pacilo, com o Heraldo José e com o Mantovani Calejão também, para falar um pouquinho do que está acontecendo nesta segunda-feira com a classe médica, né? Os médicos estão em protesto hoje, não é? Por causa dos problemas, mais uma vez, com relação aos planos de saúde, que o repasse é muito pequeno, as reclamações são sempre as mesmas, né? A estrutura que a gente vê complicada de saúde por todo o país, e os médicos, então, não estão atendendo. O que a gente percebe é o seguinte, não é que o médico não vá atender, não é? Ele não vai abrir, não é? O que a gente tem de explicações do Sindicato dos Médicos, eles não abrem novos clientes, né? Não atendem novos pacientes com planos de saúde nesta segunda-feira. Se você tem um plano de saúde, você é cliente de determinado médico, se tiver algum problema, você vai ser atendido, lógico, nenhum médico vai deixar de atender você em algum problema que você tenha, sem dúvida nenhuma, né? Mas, mais uma vez, estamos diante aí desse problema, já tem a questão das maternidades, toda essa questão de infraestrutura da saúde, e os médicos hoje fazendo esse movimento aí, Pacilo. Olha, eu vou ter que ser um pouco irônico aí. Tinha um médico aqui famoso que trabalhava na Codesp e assessorava o presidente da Codesp, eu acho que melhorou um pouco o Porto, e agora o que se comenta é que ele foi ser chefe de gabinete do ministro da Saúde. Então, acho que as soluções vão aparecer com esse médico aí como chefe de gabinete. Ele vai fazer alguma coisa. Mas, olha, enquanto o SUS, enquanto o poder público não cobrar dos planos assistência, nós vamos ter essa saúde precária. Enquanto não houver uma destinação específica para a saúde, nós não vamos ter saúde. Então, vamos pensar nas próximas eleições, vamos acompanhar quem efetivamente está comprometido com a saúde, para que possa prestigiar e ver se consegue alterar essa situação que é vergonhosa. Nem você pagando, você hoje está sendo assistido. Quer dizer, eu não vejo nenhum plano de saúde aí que está quebrado. Eu sei que os donos de plano de saúde andam de jato, de helicóptero e etc. e tal. Agora, prestar assistência, eles estão devendo e muito. Eu acho que a Agência Nacional de Saúde tem que fiscalizar, tem que tirar do meio quem não está atendendo devido e adequadamente. E olha, se não tivesse dando dinheiro, todos os planos estariam fechados. Está dando dinheiro e muito. Só que eles não estão pagando devido e adequadamente aos médicos, aos hospitais, estão precarizando o serviço da saúde. Essa é uma das outras reclamações, viu, Heraldo? A falta de fiscalização da Agência Nacional de Saúde Complementar, ou suplementar, como queiram, né, a esses planos de saúde que repassam valores muito baixos, as consultas, as cirurgias, enfim, as cobram, né, e reajustam todos os anos dos seus filiados ou clientes, seja lá como queiram denominar. É verdade, é uma situação até mesmo criminosa, porque tem dinheiro. Você vê que as pessoas se esforçam, pagam esses convênios e na hora H não tem dinheiro para a saúde. Quer dizer, arrecada-se muito, né, sobre a rúbrica saúde e na hora que o conveniado precisa, não tem um médico para atender, não tem um hospital, não se disponibiliza uma UTI, não se disponibiliza nada. Agora, correto também o protesto aí dos médicos, não que vão deixar de atender, como você muito bem explicou, Boturão, mas de não abrir os seus consultórios para novos clientes, novos pacientes. É preciso, sim,
investigar a fundo os recursos dessas operadoras de planos de saúde. Porque o que se fala também, e o que já se constatou em alguns casos, é que vende-se acima da capacidade operacional dessas empresas. Então, vira-se um verdadeiro leilão. Vende-se, vende-se, vende-se. Na hora H, quando o associado, o conveniado precisa, não é atendido. O governo está falhando, falhando feio. E, em consequência, a saúde escorrendo aí pelo ralo. A cooperativa nossa aqui, né, a Unimed, que é o... Não sei se a gente pode chamar de plano de saúde, porque eles se autodenominam cooperativa, né, de serviço médico. Mas não deixa de ser um plano de saúde também, né? Mas agora não é mais, né? É uma cooperativa. É uma cooperativa? Mesmo. É uma cooperativa mesmo. Mas tem um projeto para construir um hospital já faz tempo, hein, Mantovani? Até agora nada. A deles é cooperativa. Mas esse projeto de construir o hospital já é antigo na Joaquim Távora, né? Tá lá o plano, o projeto, aí a coisa não anda. Já adquiriram o terreno, etc. Lá, enfim, a coisa não vai. Não, mas não é que não anda, viu? É que eles são cautelosos, né, em fazer todo um projeto, não simplesmente, como tem um prestígio, tem um nome a zelar, é uma das primeiras cooperativas do Brasil e originou as demais outras. Quer dizer, há uma certa cautela e uma estruturação para que, a hora que for erigir o hospital, comprar equipamento, etc., ele realmente venha a funcionar. E não seja um problema para a cooperativa, né? Porque, dada a condição da cooperativa, seria uma responsabilidade muito grande para todos os médicos individualmente. Então, acho que este é um dos problemas. E também é um dos problemas, né, o próprio setor público não auxiliar nessa questão. Ele auxilia lá o amigo do deputado Vargas, né, que eu acho que é do Rio Grande do Sul, que usou o jatinho do doleiro. Ele dá 37 milhões de dólares, 37 milhões de reais para uma empresa fria. E uma cooperativa séria, como a dos médicos de Santos, né, a Unimed de Santos, realmente anda com um chapéu na mão aí para um projeto que é do interesse de todo o conjunto da cidade e não tem a mínima atenção. Infelizmente, eu acho que nesse aspecto aí, em outros muito mais, como o da fiscalização principalmente, o governo deixa a desejar. Eu não acho que seja só isso não, viu, doutor Pacilo? Na verdade, a cooperativa quer só incentivos do governo para construir uma instituição privada, que é falha até no atendimento dos seus conveniados. Então, eu não passei por essa experiência ainda. Passar o chapéu para obter recursos públicos para uma criação de um hospital particular, eu acho que também não é correto. Se tem recursos, cria. Se não tem, eu acho que não tem que ficar fazendo esse tipo de coisa, não, porque as reclamações em torno da não assistência dessa cooperativa, dessa Unimed, também são gritantes. É verdade, tem reclamações profundas, consultas são marcadas com 60, 120 dias, sei lá que as pessoas ficam esperando, mau atendimento nos pronto-socorros da Unimed, nos PAs aí, né, nos pró-atendimentos, pré-atendimentos, sei lá, pronto-atendimentos que eles chamam, né? Mas o presidente se reelegeu aí pela segunda vez ou terceira vez, sei lá vai bater um recorde aí na presidência da nossa cooperativa aqui de serviços médicos. Mantovani, e aí, os médicos param de novo e a reclamação é sempre a mesma, parece que a coisa não se resolve mesmo, né? Você teve algum problema já aí, não? Marcar consulta, alguma coisa, ou está tudo em ordem? Não, eu tive um problema de pagar o plano, de pagar a mensalidade. Recebi o boleto agora, é R$2.200 o meu plano de saúde. Mas só para você ou a família? Não, eu e minha esposa. Bom. Bem da verdade, é por causa da quantidade de anos, né? Tem quase 2 séculos aí somado. Então tem que cobrar mesmo. Mas é muito caro. Mas deveria ser o contrário. É muito caro. Deveria ser o contrário. Porque quando você era mais jovem, você não precisava. E pagou bastante. E não gastava. Não era doente. Não usava. Mas eu também não estou lá tão mal. Devia ter um desconto aí, mas deixa para lá, vai. Deixa para lá. Eu escutei um médico. E ele disse: Mantovani, eu vinha vindo pela Martins Fontes, aquela avenida
que liga a Nossa Senhora de Fátima aqui para o centro da cidade, né? O Centro Vivo. Aqui. Centro histórico. É o setor histórico da cidade. Centro Alegre. E deu um tranco na direção, quando eu fui ver, pneu furado. Eu consegui chegar num posto de gasolina e o borracheiro, muito solícito, levantou o carro na hora, mexeu e disse, olha aqui. Eu fui ver, era não era nem um prego, parecia um daqueles bagulho que colocaram na mão de Jesus na cruz. Aqueles cravos, né? É o cravo, tá, o famoso cravo. E ele tirou, Nem no Barrabás colocaram. pegou, nem no Barrabás colocaram nele. E apareceu no carro. E aí, então, o que ele fez? Colocou a borracha, encheu o pneu, parecia o carro do Barrichello, ou do Felipe Massa. Encosta, empurra, está pronto. 3 minutos. Está pronto. Quanto eu devo? R$20. Um furo de pneu. Esse amigo meu, ele saiu dali e foi atender na Unimed. Foi atender. Atendeu 50 pessoas. Deu injeção, deu remédio, fez pequena cirurgia, correu o risco. Ganhou quanto? Correu o risco de ser preso porque as pessoas estavam nervosas e ele teve que engolir o nervoso das pessoas, teve que engolir um monte de coisa. Blim, blim. Conta. Quanto ele ganhou? R$18. O quê? Não. É a diária de um médico para atender na Unimed. Mas por pessoa. Não, por 50 pessoa, ce- por pessoa, por consulta. Não. Por consulta, Mantovani. Por consulta. Não. Então, está mais caro. É tá realmente 22. desculpa. É, por consulta, por consulta. Desculpe, por consulta. R$18. É, tá, é O cara é ridículo, o mas é por borracheiro consulta. que tapa um buraco de pneu. O médico que pode matar o cara ali. Foi realmente isso mesmo. 18 por mango, consulta. 18 mango por consulta. Borracheiro Pelo também amor pode de É Deus. irrisório, realmente. É irrisório, Pelo mas não amor jeito. de Deus. Mas não é por período, não. Pelo Senão- amor de Deus. 18 mango. Olha, eu vou lhe contar uma história. E quanto você paga? Eu pago Dois pau. 2.200. E o cara ganha 18 por consulta, hein? Vê lá. 2.200. Esse aí vai Cosme. te atender por esse dinheiro, Deixa eu ver o Mantovani. que diz aqui 2, o 3 anos. Cosme. Cosme da Areia Branca, né? Está cada vez pior a situação do povo brasileiro. Até o vice-presidente da Câmara dos Deputados Federais preveu que levaria vantagem no desvio de verbas até dos medicamentos. Pergunto, até quando isso vai durar com esse atual partido que comanda o governo federal? O povo tem que mudar, queira ou não queira. Advogados, o que está acontecendo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Fórum, no Santos, no processo da segunda vara da Fazenda, dirigido em 26 de agosto de 13, do ano passado. Para o Fórum de Santos, nem o advogado, nem seu cliente consegue achar pagamento do trabalhador desde setembro de 2004. Processo ganho e encerrado. Bom, são duas colocações aí, uma contra o governo e outra no tribunal aí. Olha, é difícil falar em tese aí. Deveria ter, com todo o instrumental, com todo o controle, né, o arquivo e etc., o processo deveria estar no fórum. Tem algum problema aí que a gente não pode identificar daqui sem ter conhecimento pleno de que forma e como ocorreu. Eu acho que o telespectador tem razão de ficar preocupado, tendo em vista que procurou saber da origem do processo, ele sumiu. Agora, é todo um trâmite burocrático, etc., tal, e isto pode ter havido aí um desvio, pode ter havido um encaminhamento equivocado, etc. Eu acho que com a nova tendência, né, com o sistema eletrônico que está sendo implantado na atualidade,
a tendência disso, dessa burocratização, desses encontros venha a encerrar. Agora, procure saber, vá ao juiz, vá ao desembargador. Eu acho que existe toda uma necessidade de se informar efetivo e corretamente o que aconteceu. O processo não pode ter sumido vindo do tribunal para Santos. Alguma coisa aconteceu. Heraldo, completa alguma coisa ou não? É isso mesmo. Tinha caminhão, né? Não, é verdade. Realmente, se é processo findo, como ele está falando já, em fase de execução, é muito estranho que tenha se extraviado. E se extraviou, se já estava nessa fase, é mais fácil recompor esses autos aí e não haverá prejuízo, não. Basta questionar o juiz da vara aí, da segunda vara, salvo engano, e se não aqui no Tribunal de Justiça. Uriel Vilas Boas diz assim: quando a Baixada Santista tomará iniciativas importantes, como no caso da ADM do Porto, Administração do Porto, né, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, qual a opinião de vocês? Não sei, as pessoas falam, mas é difícil resolver, né? Essa questão. Olha, eu acho que não é difícil. Eu parabenizo o Uriel porque ele é um incansável batalhador. Ele tenta aglutinar as pessoas. Eu lembro do Uriel, quando presidente dos sindicatos metalúrgicos, no Movimento de Cultura Popular. Parabéns uma vez mais, Uriel. Eu acho que a gente deve insistir, deve permanecer, e nós mesmos estamos pecando por uma certa omissão, mas acho que o programa aqui faz uma parte muito importante, né? Com todas as pessoas que vêm aqui, com o comando do Boturão, com essa sua insistência, trazendo essa discussão. Isto é um processo, infelizmente, lento, viu, Uriel? Mas ele vai acontecer porque o povo já não aguenta mais. O santista em geral, seja quem anda de carro, seja quem anda de transporte público, bicicleta, etc. Então, nós vamos nos emanar nesse teu processo aí. Não pergunte o que tem que ser feito. Vamos fazendo como você tem feito. E, mais uma vez, parabéns. Queremos nos irmanar no seu trabalho. Alexandre da Ponta da Praia diz assim: Heraldo, José, não temos que seguir a linha da Dilma e usar o Porto de Cuba, já que estamos investindo lá. Diga, Heraldo. Realmente, se viesse aquela dinheirama toda para o Porto de Santos, ou pelo menos obras aplicadas aí na mobilidade, o grande problema é o seguinte: não adianta querer fazer estrada e tal. A produção que vem para cá, para o Porto de Santos, e se bate recordes, e se consegue alguns números a mais na balança comercial, mas ela também causa prejuízos enormes. Essa conta não está sendo feita. Então não adianta nada. Esse final de semana mesmo eu assisti novamente o filme lá do Irineu Evangelista, o Barão de Mauá, e o que se via era um homem dedicado, empreendedor, e um Dom Pedro II que não queria nenhum desenvolvimento para o país. Nós estamos vivendo a mesma situação. Estamos fechando com isso o nosso painel Regional Debates. Obrigado, Francisco Pacilo, mais uma vez estar com a gente aqui. Obrigado ao Heraldo José, ao nosso Mantovani Calejão, a você que acompanhou a gente mais uma vez. O programa volta amanhã sempre às 1h30 da tarde, tem a reprise às 8 da noite e às 22, né, um pouquinho mais na frente, painel Regional. Valeu, obrigado, tchau.